Minha família me deserdou sem motivo e isso me salvou da cadeia. Nunca pensei que a pior humilhação da minha vida acabaria sendo, ironicamente, a razão pela qual hoje eu durmo tranquilo. Estou escrevendo isso aqui porque já passou tempo suficiente para o processo terminar, as sentenças serem dadas e porque, sinceramente, eu ainda tento entender como tudo chegou a esse ponto. Talvez colocar isso em palavras ajude. Talvez ajude alguém que esteja vivendo algo parecido e ainda não percebeu. Para contextualizar, eu nasci em uma família que por fora parecia perfeita, estruturada, bem-sucedida, do tipo que vizinhos usam como exemplo. Por dentro, era outra história. Meu pai sempre foi o centro de tudo. Um homem carismático, respeitado, empresário local, daqueles que sabem apertar mãos e sorrir no momento certo. Minha mãe era o pilar invisível, organizada, elegante, sempre garantindo que a imagem da família estivesse impecável. Meus 2 irmãos mais velhos seguiam o roteiro: faculdade cara, carro novo antes dos 25, cargos estratégicos nas empresas da família. E Deus, eu era o problema. Não porque eu fosse rebelde ou inconsequente. Pelo contrário, sempre fui o mais quieto, o mais observador. Talvez esse tenha sido meu erro. Eu fazia perguntas. Eu questionava. Eu queria entender como as coisas funcionavam, não apenas aceitar. Desde cedo, eu percebia pequenas incoerências. Conversas que paravam quando eu entrava no cômodo. Documentos que nunca podiam ser tocados. Contadores diferentes surgindo e desaparecendo ao longo dos anos. Mas sempre que eu perguntava algo, a resposta era a mesma. Isso não é da sua conta. Durante muito tempo eu aceitei. Afinal, era minha família. Quem desconfiaria da própria família? Trabalhei para eles por quase 8 anos. Oficialmente, eu ajudava na gestão. Na prática, eu fazia de tudo um pouco. Relatórios, contratos, reuniões. Eu tinha acesso a muita coisa, mas curiosamente nunca ao todo. Sempre havia uma parte faltando. Mesmo assim, eu achava que o problema era comigo. Que talvez eu não fosse confiável o suficiente. Que precisava provar meu valor. Eu não sabia que já estavam se preparando para me descartar. O dia em que deixei de ser família. O dia em que fui deserdado não teve gritos. Não teve drama explícito. Foi frio. Calculado. Meu pai me chamou para uma reunião importante. Estavam todos lá. Meus irmãos. Minha mãe. Um advogado que eu não conhecia. Ele foi direto ao ponto. Chegamos à conclusão de que você não compartilha mais dos valores da família. Eu ri. Achei que era algum tipo de piada cruel. Não eras. Em menos de 1 hora, fui informado de que eu estava fora da empresa. Que meu nome havia sido retirado do testamento. Que qualquer vínculo financeiro seria encerrado imediatamente. E que eu deveria assinar um acordo de confidencialidade. Quando tentei questionar, meu irmão mais velho apenas disse: "Você sempre foi um risco." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por meses. Depois do fundo do poço, os meses seguintes foram os piores da minha vida. Precisei vender meu carro. Mudei para um apartamento pequeno. Pessoas que eu conhecia há anos pararam de atender minhas ligações. Meu sobrenome, que antes abria portas, agora parecia um aviso silencioso. Mas foi nesse período que algo começou a mudar.
Pela primeira vez eu tive tempo. Tempo para pensar. Tempo para olhar para trás sem a pressão constante da família. E principalmente, tempo para revisar coisas antigas. Eu ainda tinha cópias de alguns relatórios. Coisas que eu nunca tinha entendido completamente quando trabalhava lá. Comecei a reler por curiosidade. Depois por inquietação. Depois por preocupação real. Os números não fechavam. No começo achei que fosse erro meu. Mas quanto mais eu cruzava dados, mais evidente ficava. Havia dinheiro sumindo. Muito dinheiro. Valores desviados ao longo de anos. Pulverizados em contas. Empresas de fachada. Investimentos obscuros. E então tudo fez sentido. Eu não fui deserdado porque era um problema emocional. Eu fui deserdado porque eu era um risco jurídico. Passei noites sem dormir. Cada nova planilha que eu analisava parecia abrir um buraco maior. Não era apenas evasão fiscal. Era lavagem de dinheiro. Fraude contábil. Crimes suficientes para colocar todos eles na prisão por muitos anos. E o mais assustador. Meu nome aparecia em alguns documentos. Não como autor, mas como alguém listado em decisões que eu nunca tomei. Se eu tivesse continuado lá, se não tivesse sido deserdado, eu provavelmente estaria sentado no banco dos réus com eles. Talvez sem nem entender exatamente por quê. O tribunal, a queda e o silêncio final. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Procurei um advogado criminalista por conta própria. Entrei no escritório achando que sairia algemado. Saí com uma orientação clara. Você precisa se apresentar antes que eles façam isso por você. No dia em que procurei o Ministério Público, minhas mãos tremiam. Eu não fui por vingança. Fui por sobrevivência. Levei tudo o que tinha. Meses depois vieram as prisões. Depois o julgamento. E Deus. Eu era a testemunha-chave. Nada te prepara para sentar a poucos metros das pessoas que te criaram e falar contra elas. Minha voz falhou. Mas eu falei. Os documentos falavam mais alto que qualquer argumento. E quando o juiz leu as sentenças, eu não senti alegria, nem satisfação. Senti silêncio. Hoje minha vida é simples. Tenho um nome comum, um trabalho honesto e paz. Eles achavam que estavam me punindo. Na realidade, estavam me salvando.